um tempo de jejum. Hoje eu quero falar especificamente sobre um assunto que está no 7º dia, que nos fala a respeito do mover atual de Deus, removendo o véu. Nós já entendemos que o véu é a lei, amém? O véu é a lei, e a lei é uma outra dispensação, e não é essa que nós vivemos hoje. É importante nós entender isso porque a pregação da lei é muito maior, muito mais pregada hoje do que a graça. Essa é a verdade. 90% das igrejas pregam lei. Prega o que você tem que fazer para agradar a Deus, o que você tem que fazer para ser aceito por Deus. E quem vive na lei, dificilmente abre o coração para receber a graça. Precisa ser uma experiência sobrenatural. Pode ver pessoas que vêm de outras igrejas para fazer parte da nossa. É raro quem consegue ficar. Tem que ter uma experiência muito forte com a graça. Porque normalmente eles pensam que nós somos hereges. O que nós estamos pregando é uma mensagem. Muitos crentes radicais islâmicos, eles pregam que nós somos a igreja da porta larga. Assim, errado eles não estão, porque a porta é grande mesmo. Mas o alvo da porta grande é para entrar bastante gente. E também porque os bombeiros exigem. Então assim, mas a mensagem do Evangelho não é uma mensagem barata. Ela é uma mensagem de graça. É pela graça mediante a fé. E essa é a salvação. A lei exige, obriga, a graça convida. Amém? Ontem, quem estava aqui ontem no nosso batismo? Levanta a mão. Bastante gente, glória a Deus. Ontem eu falei algo aqui na abertura, e eu acho que eu me expressei mal, e acaba que dá uma interpretação errada. Eu falei ontem, iniciei falando sobre a guerra que está acontecendo lá em Israel. E eu falei sobre a minha alegria de ver os sinais da volta de Jesus. E alguém me perguntou assim, pastor, como pode o senhor ficar alegre com centenas de pessoas morrendo? Alguém me perguntou isso, eu falei, não, eu não estou alegre com isso. Eu estou alegre com os sinais da volta de Jesus. E eu fui ver na live e passou essa mensagem mesmo, parece que a mensagem passou que parecia que eu estava alegre com a guerra que está acontecendo em Israel. Eu não estou alegre com a guerra, na verdade estou orando para que haja paz em Israel. Mas a minha alegria é porque existem sinais e eles estão se manifestando e que Jesus está voltando. Amém? Então só retificando aqui, se alguém entendeu dessa mesma forma, não foi essa a mensagem que eu quis passar. Ninguém fica feliz, nenhum cristão deveria ficar feliz com pessoas morrendo. Amém? Não, tem muita gente lá morrendo, não importa se é inocente ou culpado. A morte, ela não é de Deus. Deus é o Deus da vida. Mas a minha alegria e a minha satisfação é saber que Jesus está voltando. Por que deve ser a nossa alegria? Porque esse sofrimento todo vai acabar. Tudo que está acontecendo no mundo hoje vai chegar ao fim quando Jesus voltar e reinar sobre essa terra. Amém? Só para alinhar aí, porque teve alguns irmãos que ficaram até bravos comigo. Eu mandei até tirar a live do ar. Você não vai encontrar a live no ar mais. Mandei tirar ela do ar. Porque passa uma interpretação errada, e eu não quero isso. Eu tenho responsabilidade com pregação do Evangelho, eu tenho a responsabilidade como pastor, e se qualquer coisa que passar uma outra mensagem, eu retiro o que eu disse. Amém? É importante você saber disso, porque nós somos pela vida. Nós não somos a favor da morte, em circunstância nenhuma. Ok? Que bom que eu lembrei de falar aqui. Recapitulando então, nós estamos falando sobre o mover atual de Deus. Todos nós precisamos deixar a lei e viver debaixo da graça de Deus. Esse é o mover atual. Ao longo dos tempos, dos séculos e das gerações, muitos moveres aconteceram. Eu falei aqui oportunamente sobre as dispensações. Eu não preguei sobre as 7 ainda, mas oportunamente vou pregar. Eu acho que é interessante nós falarmos um momento sobre isso. Sobre as 7 dispensações, o tempo, né, e as gerações que passaram e como Deus agiu com determinado tempo e determinado tipo de pessoa. Mas nós precisamos ter uma coisa clara dentro de nós. Nós não somos contra princípios. Amém? A graça não é abrir mão de princípio. Quem nos conhece a maneira como nós batizamos, a maneira como nós ensinamos relacionamento entre jovens, sabe que nós não somos da porta larga. Nós ensinamos a corte, o relacionamento em santidade, nós ensinamos sobre o casamento,
que é a instituição mais preciosa que Deus tem. Então, nós não somos uma igreja que aceita tudo e faz tudo, não. Nós somos por princípios, mas também não somos a favor da lei. O que é a lei? É obrigar pessoas a fazer o que elas não querem fazer. Então, eu sempre digo, você precisa ser convencido pelo Espírito para viver a verdade de Deus. Agora, claro que às vezes você precisa de um empurrãozinho. Às vezes você precisa de alguém, e normalmente esse alguém sou eu. E normalmente esse alguém sou eu. E aí sobra para quem? Para mim. O pessoal joga pedra, xinga, fica bravo, fala mal. É do pastor, é ou não é? Porque eu sou o único que tem coragem de falar a verdade às vezes. Falar o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Mas esse é o meu papel. Essa é a verdade do Evangelho. Mas Deus é amor. E amor não melancólico. Sabe o que é o amor melancólico? Aquele que aceita tudo. Já viu como essa geração de pais e filhos hoje? Filho faz o que quer. E muitos pais e mães aceitam isso. Como se isso fosse certo. É errado. É errado. Filhos têm que submeter aos pais. Eu tenho 3 filhos. E eles sabem disso. Minha casa, minhas regras. Não existe esse negócio de filho faz o que quer. Escreveu, não leu. Você tira as suas conclusões do resto. Eu não vou falar. Que está sendo gravado. Mas essa é verdade. Lá em casa é assim. O bicho pega. Todos eles já estão crescidinhos agora. Mas não importa. Às vezes você vai me ver. Essa semana minha filha estava não sei fazendo o que é mais nova. Falei, tem 5 cadeiras empilhadas aí. Tu está sentado em cima de 5 cadeiras. Essas cadeiras não foram feitas para ser sentado assim. Elas vão quebrar. Ou tu sai daí, ou eu te quebro. Ela ficou branca, branqueou o beiço, saiu, sentou na cadeira, ficou ali. Nós estávamos aqui, nós ia mexer na elétrica, ela ficou que ninguém percebeu que ela estava ali. Porque eu tinha chamado a atenção dela, porque ela sabe, quando eu falo é uma vez só, acabou. É triste ver quando os pais falam 10 vezes com o filho, os filhos não ouvem. Eu quero dizer, a autoridade está sobre os pais. Amém? Saiba disso. Eu nem sei porque eu estou falando disso, mas Deus o sabe. Na verdade eu sei, é porque nós como igreja precisamos ouvir isso. Às vezes os nossos filhos ficam aqui, perdidos no espaço, e eles fazem o que querem. Um dia um pai disse assim, pastor, mas o senhor não sabe, eu não consigo mudar. Deixa uma semana comigo, e me dá liberdade para tudo. Me dá liberdade para tudo, uma semana eu te entrego dócil, sem coleira. Dócil. Essa é a verdade. Eu desafio qualquer criança da igreja, deixa uma semana comigo na minha casa, mas me dá liberdade para tudo. Uma semana, eu te entrego dócil, sem coleira. Eu preciso fazer um curso de criação de filhos aqui, amém? Vou fazer, em breve, em nome de Jesus. Só precisamos de uma agenda. Talvez Deus vai criar o 9º dia para nós aí um dia desse, e nós vamos botar no circuito. Amém? Pastor, mas isso o senhor está falando de graça, isso aí é lei. Não, na verdade eu estava falando que muitas vezes nós precisamos esperar Deus fazer na sua vida, mas Deus precisa falar através de alguém na sua vida, e às vezes você precisa de um empurrãozinho. Foi aí que eu comecei a falar dos filhos, amém? Porque é verdade. Às vezes você não entende, e você precisa de alguém como seu líder, como seu pastor, que vai dizer, mano, muda de vida. Espera aí, tu não viu ainda isso aqui? Remover o véu é poder ver que nós precisamos a cada dia ter os olhos do nosso coração aberto. Eu oro todo dia por isso, Senhor, me dá revelação, que a minha mente seja a mente de Cristo, me livre de toda carnalidade, de toda naturalidade, de todo desejo humano e natural. Isso é desejo de abandonar essa dependência da carne, dos sentimentos natural, e ser guiado pelo Espírito. Amém? Eu sei que falar sobre isso às vezes causa conflito interior, porque algumas pessoas elas não entendem ainda o que é viver a palavra de Deus e a Bíblia. Mas eu espero que você, que está me ouvindo aqui há bastante tempo, entenda isso. Mas quem é novo, eu entendo. Não deixe de vir aqui, continue vindo, porque em um determinado momento os seus olhos vão se abrir, o véu vai ser removido, você vai viver os melhores dias da sua vida conosco aqui como igreja. Amém? Então, a lei, o que é a lei? A lei, ela foi dada para estabelecer uma recompensa por merecimento. É uma dispensação. Houve uma dispensação chamada dispensação da lei. A lei
é Deus dando só para quem merece. É favor merecido. Se você faz o que Deus manda, você recebe recompensa. Mas se você não faz, não recebe. Mas e a graça? A graça é favor imerecido. É Deus dando e fazendo tudo para quem não merece nada. Entende? Aí quando você se coloca nessa posição de alguém que não merece, e você reconhece isso, abandona a justiça própria, você se coloca na posição de receber milagres de Deus, de receber favor de Deus, e Deus vai fazer, porque Ele tem compromisso com Jesus. E se colocar debaixo da graça, a graça é o próprio Jesus. É Jesus, Ele fez tudo no nosso lugar. Então, nós precisamos apenas crer. A lei busca levar-nos a fazer as coisas no esforço próprio, é ter justiça própria, mas a graça é receber um dom, um presente, que vem por meio de Jesus Cristo. A lei ainda, ela é uma justa demanda de Deus sobre o homem. O que é demanda? O homem tem que fazer algo, para que possa ser recompensado. Mas a graça é a provisão de Deus. Todo aquele que está debaixo da graça tem provisão ilimitada. Agora você fala assim, pastor, provisão ilimitada, mas tem um problema. A minha provisão lá em casa parece escassa. Calma. Não tire suas conclusões precipitadas. Provisão ilimitada não está envolvida somente com dinheiro, mas com o cuidado de Deus. Às vezes as pessoas falam, pastor, eu vejo o senhor falando de prosperidade, e eu chego lá em casa e os meus armários estão vazios. Eu sempre faço essa pergunta, está faltando comida? Não, impressionante, todo dia tem, mas os armários estão vazios. Entendeu o que eu estou dizendo? Não olhe para o que os seus olhos estão vendo, olhe para a fé. Porque existe um tempo na vida de todo crente, que é maná. Todo dia vai cair do céu a provisão. Eu ouso dizer para você, irmãos, a Bíblia disse que não existe nenhum justo que mendiga o pão. Ele é suprido em tudo. Às vezes o armário não está transbordando, mas você vê cada dia a provisão de Deus chegar na sua casa. Para que isso, pastor? Para que eu possa entender a graça de Deus sobre a minha vida, para que eu possa me tornar grato por isso, e a gratidão atrai o favor. Um dia alguém disse para mim, pastor, mas é porque o senhor é pastor, o senhor deve ter de tudo. Assim, eu vou dizer para você, tem dias que a minha geladeira está vazia. Sério, você acha que não, eu sei que muita gente acha que não, mas tem dias que ela está. Já teve dias que eu até falei assim, esse é um sinal de Deus, que eu preciso fazer um jejum. Eu não levo nada para o lado da acusação, não. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem, essa é a palavra. Eu estou só te ensinando hoje, não quero que você tenha pena de mim, eu não sou digno de pena. Pelo contrário, eu sou filho amado de Deus, tenho acesso a todas as riquezas do Pai. Tudo. Eu não preciso que ninguém me dê nada, porque o meu Pai me dá tudo que eu preciso. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu só estou te contando aqui, porque às vezes essa é a sua história, às vezes. Às vezes você olha e fala, mas eu queria tanto hoje, eu vejo o irmão lá comendo churrasco, que hoje eu queria, mas assim, só tem o zoiudo aqui hoje. Eu aprendi uma coisa, tudo nós podemos fazer virar bênção na nossa vida. Eu aprendi que um ovo equivale a 5 pedaços de carne. Sabia? A proteína que tem no ovo equivale a 5 pedaços de carne. Então quando eu comia ovo, e ainda como, eu falo assim, hoje eu estou comendo mais que aquele irmão que está fazendo churrasco. Pastor, mas tudo para o senhor é lado positivo. Tem que ser, porque Jesus é o nosso Deus. Tudo que Deus podia fazer por mim, Ele já fez. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tudo agora daqui para frente é lucro. Só que Ele não quer que você viva na limitação. Ele vai te prosperar. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que é graça de Deus na nossa vida? É Deus não te dar algumas coisas. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que oram por muitas coisas e quando elas recebem, elas diminuem a sua intensidade em Deus. Você já viu gente assim? Tem gente que até sai da igreja depois que recebe o milagre. Para de servir a Deus. Tem pessoas que não podem receber bênção de Deus. Tem que ser sempre meio limitado, porque ela está sempre ali. Deus, isso cultiva relacionamento. Porque tem gente que é abençoado. Você fala assim, cadê aquele irmão que contou aquele testemunho poderoso, que ele queria tanto um sítio e tem um sítio. Ele está no sítio agora. Ele não vem no culto mais. Porque domingo é o único dia que ele tem para descansar. Ele pediu um sítio para Deus. E agora tem que cuidar do sítio.
Que sítio do demônio. Calma, se você tem um sítio, eu não estou falando do sítio. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu estou falando, podia falar carro, podia falar jet ski, podia falar qualquer outra coisa. Não fique acusado. Mas já viu isso? Pessoas pedem coisas para Deus. E Deus dá. E elas diminuem sua intensidade com Deus. Tem pessoas que não podem ser abençoadas. Oh Deus, me ajuda. Por que o Senhor me coloca nessas frias para falar essas coisas? É isso que eu digo. Eu vou tomar pedrada de novo. Porque o Espírito Santo não recebe pedrada, é eu que recebo. Aleluia. Amém, Deus o sabe. Mas isso não é desfrutar da graça de Deus, é fazer a graça se tornar vã. Porque o que é entender a graça? Tudo que eu tenho vem de Deus. Amém? E tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Esse dia alguém perguntou assim, pastor, por que o senhor está orando por um carro de 7 lugares? Se a sua família está diminuindo agora. Tem uma filha que já casou, o outro filho daqui a um pouco casa, está meio caminho andado. A menor vai crescer e vai casar, e o senhor quer um carro maior. Eu falei, eu não penso só na minha família. Eu penso na igreja. Não. Se eu pensar só na minha família, é egoísmo. Eu sou pastor, minha família é grande demais. Na verdade, eu preciso de uma van, de um ônibus para levar minha família. Mas sabe o que eu penso quando eu quero ter um carro de 7 lugares? Eu vou para Triunfo fazer missão, e aí tem 2, 3 irmãos que não tem como ir. Agora eles têm. E carro de crente que cabe 7, cabe 10. Então assim, eu estou falando a verdade, essa é a verdade. Eu penso nisso, eu penso nessas coisas. Sabe aquele irmão que, eu quero ir tanto. Vamos junto, tem lugar. Eu não penso em mim, eu penso na igreja. Isso não me faz melhor que ninguém, pelo contrário. Eu quero ter um carro bom, essa é a verdade. E hoje eu já tenho mais do que eu mereço. Mas como a graça de Deus é superior, Ele vai dar um melhor. Mas vai ser assim com você também. Pede-me, Jesus disse, a palavra está clara, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. É só pedir, é só ter ousadia para pedir, e Deus vai dar. Mas entenda, Deus vai te dar com um propósito. Você precisa manter o seu coração em Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Estou falando isso aqui, não está escrito aqui na minha palavra hoje. Eu sinto no meu coração de te falar isso. Deus vai dar, nós vamos crescer muito como igreja. Deus vai te prosperar muito. Mas a prosperidade vai chegar na sua vida, não para você ficar com o nariz de pé e achar que você é mais que os outros. Não, para você ajudar mais. Se você tem 2, 3 carros, vai ter um momento, ouça o que eu vou dizer para você, que Deus vai te pedir para ofertar um desses carros. É aí que você vai ver o seu coração. Se você tem 4, 5 terrenos, casa, vai ter uma hora que Deus vai te pedir para ofertar. Aí que Deus vai ver o seu coração. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque em Atos dos Apóstolos era assim. Eles vendiam suas propriedades e bens. Vai chegar o dia que nós vamos comprar esse prédio aqui. E aí vai ser nesse dia que muitas casas vão ser ofertadas, carros. Prepare-se para isso. E você deveria não ter medo desse dia chegar, mas você desejar, Senhor, coloca bastante na minha mão, que eu vou ser um desses. Eu vou ser um desses. Porque você vai entrar para a história. Existe uma recompensa para essas pessoas. Não do pastor Juan Pablo, mas do pastor Jesus. Porque essa é a graça, é poder ser como nós somos e ser cooperadores de uma obra que é eterna. Uma coisa é investir nas coisas dessa terra. Tem gente que investe na bolsa de valores, investe nesses jogos dos, não sei o que lá que fala, tem um jogo no celular que eles falaram, isso é uma febre agora de vício. Jogo do gatinho, do tigrinho, do leão, sei lá eu, que demônio é esse? Eu sei que o povo está investindo dinheiro nessas bobagens e não investe na obra de Deus. Eu quero dizer, quando você investe na obra de Deus, é mais que investir no tigrinho, é investir no leão da tribo de Judá. É você ver a multiplicação na sua mão. Essa é a verdade. Mas está cheio de gente. Segura minha boca, Senhor. Está cheio de gente tola que fica investindo dinheiro em coisa que perde. Sério, gente. Você é ovelha. Ouça, você é ovelha. Você não pode ser burro. Você tem que ser ovelha. Amém? Fala assim, eu sou ovelha. É isso que você é. Ovelha ouve a voz do pastor e segue. Só que eu quero dizer, o pastor não sou eu, o pastor é Jesus, e a voz dele é a palavra dele.
A maneira de prosperar não é jogar em loteria, não é jogar em bichinho, tigrinho, burro, jogo do bicho, sei lá eu que diabo é esse, mas assim, é investir no reino. Quando você investe no reino, você recebe recompensa. Tem um monte de gente com a cara braba, já descobri quem joga no tigrinho. Aleluia. Quantos estão comigo, diga amém. Essa, então, a lei, ela passou, mas a graça e a verdade é a presente verdade para nós hoje, e é nela que nós devemos estar firmados. O problema acontece quando somos distraídos por outras verdades, que até mesmo são bíblicas, mas não são a verdade atual, a presente verdade. Então toda a Bíblia é palavra de Deus, sim ou não? De Gênesis a Apocalipse é palavra de Deus, amém? Amém, está certinho, é palavra de Deus. Um aplauso para você então. Você acertou. É palavra de Deus, é verdade. Agora, nem toda ela é para nós vivermos hoje. Então, existe uma verdade atual, um mover atual, e um mover que já passou. Está cheio de igreja vivendo em moveres passados. E aí você vai ver pessoas servindo a Deus com medo. Elas até entregam seus dízimos, mas é com medo de gastar na farmácia ou no mecânico. Entendeu o que eu estou dizendo? O povo fala assim, se você não entregar o seu dízimo, seu carro vai estragar. Você vai gastar na farmácia mais que 10%. Eu já vi pregação assim. O povo fica desesperado, eu não quero gastar na farmácia, eu vou dar o dízimo. Então está dizendo que o farmacêutico e o mecânico é do demônio? Sério, nós temos irmãos aqui que são da farmácia e da mecânica. Não, irmãos. A verdade é que você só deve dar se você entendeu que você já foi abençoado. Tudo que nós fazemos hoje é uma questão de gratidão. Isso é graça. Graça é sermos gratos. Mas muita gente está distraída com coisas que já passaram. Estão depositando a sua vida nisso. O apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, ele está sempre pronto para lembrar os irmãos da verdade atual. E eu me sinto aqui pregando nesses dias com essa mesma mensagem de Pedro. Porque nós estamos aqui tentando arrancar a lei da cabeça de muitos irmãos. Tirar o véu do seu coração para que você possa ver o quanto você é amado por Deus. Quanto Deus não precisa nada que você tem para dar, mas pelo contrário, Ele quer te abençoar. Para que você possa ser uma bênção na vida da igreja, na volta dos seus irmãos. E a palavra diz assim, pelo que não deixarei de exortar-vos, Pedro está falando, sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmadas na presente verdade. Qual que é a presente verdade que Pedro pregava? A graça. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem da igreja de hoje. Qualquer outra mensagem fora do evangelho, ela não é para o nosso tempo. Ela passou. Em cada dispensação existe uma verdade atual para aquele tempo. Vou te dar um exemplo. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva, amém? Está lá no Éden, em Gênesis, no princípio. Quando o homem foi criado e colocado no jardim do Éden, havia uma verdade atual. Qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para Adão e Eva? Oi? Eles foram bíblicos, mas traduzindo façam sexo. Você nunca ouviu isso, né? Está escrito na Bíblia. Como é que é fecundo? Planta semente. O homem planta a semente da mulher e muitos filhos nascem. O primeiro mandamento era então o quê? Façam filhos. Porque qual que é o desejo? Qual que é o propósito eterno de Deus? Esse é o problema. Se você não sabe o propósito eterno de Deus, como é que você vai fazer a vontade de Deus? É por isso que essas cadeiras estão vazias. Porque quando nós entendermos o propósito de Deus, essas cadeiras vão estar cheias. O propósito eterno de Deus não é fazer célula. O propósito eterno de Deus não é fazer culto. O propósito eterno de Deus não é construir prédio. O propósito eterno de Deus é gerar filhos. O primeiro mandamento lá do Éden: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus é apaixonado por famílias.
Tudo que nós fazemos precisa culminar em gerar filhos. O resultado de tudo que nós fazemos tem que ser gerar filhos. E aqui é o primeiro mandamento. Por que eu estou te falando isso? Porque eu estou te levando lá para esse mover. O mover de Gênesis. É o mover que tinha uma proibição. Qual que era a proibição de Gênesis? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? E aí, o que acontece? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus dá uma ordem para gerar família, gerar filhos, e Ele fala: você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim você pode comer. Aí as pessoas me perguntam: pastor, e se Adão e Eva não tivessem caído? O que teria acontecido? Como seria hoje? Eu te digo, eu estaria pregando aqui: irmãos, nós somos povo de Deus. Mas eu quero lembrá-los, não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A pregação era a mesma. Nós faríamos seminários para ensinar as pessoas a não caírem. Entendeu o que eu estou dizendo? Aquele era o mover daquele tempo. Se eles não tivessem caído, nós estaríamos até hoje falando a mesma coisa. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se alimente da árvore da vida. Mas nós sabemos que a queda aconteceu. E por causa da queda, entrou a doença, entrou a miséria, entrou a destruição, o envelhecimento, a morte. Mas todas essas coisas são inimigas de Deus. Deus é o Deus da vida eterna. Mas por causa do pecado e da queda, todas essas outras coisas entraram no mundo. E hoje o homem passa necessidade, pega doença, morre por causa da queda. Mas no momento em que o homem caiu, o que acontece? A dispensação mudou. Eu não posso dizer para você agora: irmãos, não comam da árvore do conhecimento. Essa não é a pregação para esse tempo. Por quê? Porque já passou. Esse mover não é mais o mover atual. Os séculos passaram. O tempo passou. E depois desse mover de Gênesis, do Éden, um outro mover veio. Por intermédio de Moisés. Qual que foi o mover que veio por intermédio de Moisés? A lei. Então agora o que havia sido estabelecido do Éden não vale mais, já passou, se tornou caduco, velho, obsoleto. E a lei agora então era o mover da atualidade. Só que é interessante que quando Moisés é levantado para libertar o povo, Moisés está no monte. O povo fala assim: tudo que o Senhor falou e ordenou Moisés, nós vamos fazer. Está lá em Êxodo capítulo 19, verso 8. Só que tem um porém aqui. Moisés não tinha recebido ainda os mandamentos de Deus. Mas como é que o povo diz que nós faremos tudo? Isso é soberba. É soberba, eles se acharam fortes o suficiente para cumprir tudo que Deus queria. Mas por que os mandamentos vieram? Não vieram porque o homem podia cumprir. Na verdade, eles vieram para mostrar o quanto o homem era falho. Para mostrar as fraquezas, os pecados. Para que o homem pudesse olhar para a lei e correr para Deus. Estabelecer um relacionamento. É interessante que a partir desse momento Deus diz para Moisés: olha só, a soberba do homem produziu a lei. E aí então Deus fala para Moisés que ninguém deveria se aproximar do monte, o monte Sinai. Até o animal que tocasse no monte seria morto imediatamente. Deus mudou o tom do tratamento com o povo. Deus então decidiu lhes dar a lei como objetivo de mostrar-lhe a condição pecaminosa do homem. Aqui agora está começando um outro mover. O mover do Éden passou. Agora o mover da lei está estabelecido. Então agora Moisés tem acesso a Deus, o povo não, e nem os animais. Porque se tocasse no monte seria morto. E no momento que a lei então é dada, ela se torna a verdade atual. Era a verdade presente naqueles dias.
Então, a partir daquele dia, a verdade de não comer da árvore do conhecimento já não era uma verdade atual, se tornou uma verdade antiga. A verdade atual, então, agora era a lei. Quanto tempo durou a lei? 1.500 anos. Durante 1.500 anos, o povo se relacionava com Deus através de rituais, sacrifícios de animais para perdão dos pecados, que duravam um ano, no outro ano, e assim por diante. Se nós vivêssemos hoje no mover da lei, primeira coisa que nós ia ter que saber, o livro de Levítico de cor. Porque é ali que o sacrifício está estabelecido. Dos seus pecados, do ritual, da maneira de relacionar com Deus. Você ia ter que saber de cor o livro de Levítico para poder relacionar-se com Deus. Tem gente hoje que prega a lei, mas não vive na lei, porque a lei para os dias atuais é algo externo, é uma aparência externa, que não tem realidade interna. A lei não pode mudar ninguém. A lei obriga um homem rebelde a servir a Deus. E ele está a vida inteira ali, não querendo estar, botando uma roupa que ele não quer usar, usando uma aparência que ele não quer parecer. Porque é uma vida exterior. Mas a graça, a verdade de Deus, é uma transformação de dentro para fora. O Espírito Santo te convence às mudanças. Não é um pastor te obrigando a usar uma roupa. Não é. Porque está cheio de gente que não corta o cabelo. Eu falei ontem aqui. Mas deveria cortar a língua. Não corta cabelo, usa... Mas é fofoqueiro. Essa é a verdade. E sobra para mim falar aqui. Que as pedras venham. Mas é a verdade, irmãos. Aí usa uma aparência, as pessoas usam uma aparência de crente, mas o coração está podre. Porque não perdoa as pessoas, não ama o irmão, fala mal da irmã, fala mal dos filhos, fala mal do diabo 4. Pessoas do nosso meio não fazem isso, amém? Porque nós não vivemos por aparência. Nós vivemos a realidade. Eu estou aqui hoje vestido de pastor. 50%. Há quem diga que a calça jeans leva para o inferno. Ontem, então, eu estava todo de jeans. Então, o que acontece? Não tem a ver. Já viu? A lei aponta para o exterior. Está cheio de gente que vai ficar apavorado quando chegar diante de Jesus naquele dia. Porque o seu exterior não define nada na sua vida. Se você não tiver um novo coração, não adianta nada. Você pode ter roupa nova, aparência nova. Você pode ter uma burca, dos pés à cabeça, só os olhos de fora. Mas se seu coração estiver podre, não adianta nada, nada, nada. Deus olha o coração, diga amém. Então, por causa da soberba, a lei veio. Agora o homem, durante 1.500 anos, teve que se relacionar com Deus através de profetas, de outros rituais. E não podia ignorar nem quebrar a lei. E toda a maldição veio por meio disso. Mas existe uma presente verdade nos dias de hoje. A lei também passou. A lei é um mover que passou. Por quê, pastor? A lei foi dada por meio de Moisés, amém? Foi Moisés um instrumento de Deus para trazer a lei para o povo. 1.500 anos depois, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo na cruz. E esse é o mover atual, o mover presente nos nossos dias. A verdade da nova aliança. É interessante que uma das maneiras que chama nova aliança, Novo Testamento, porque existe um novo mover de Deus depois de Cristo, depois da cruz, que é a verdade por meio de Cristo. O próprio Deus disse que a velha aliança tinha defeito. Eu preguei sobre isso ontem. Mas não que a lei, Deus é perfeito, amém? E tudo que Deus faz é perfeito. Mas aqui a Bíblia está falando que a lei de Deus tinha defeito. Não. Aquele que deveria cumprir a lei tinha defeito. Não era a lei que tinha defeito, mas o homem que deveria... Qual a maneira do homem cumprir a lei? Não é cumprindo os princípios, era correndo para Deus. Era pedindo ajuda, era dizendo, Senhor, eu não consigo. Então o que Deus faz? Homem nenhum consegue cumprir a lei.
eu mesmo consigo cumprir. Deus se fez homem, habitou entre nós, e Ele morreu numa cruz, não para acabar com a lei, mas para cumpri-la. Agora todo aquele que está em Cristo é cumpridor da lei. A lei já foi cumprida em Cristo Jesus, e nós estamos escondidos nele agora. E por isso que lá em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 15, 14, você vai encontrar muitas bênçãos. Mas do 15 ao 56, muita maldição. Para quem? Para quem estava debaixo da lei. Quem prega a lei não conta toda a história. Porque na verdade, se você quer viver debaixo da lei, as consequências da lei são muito duras. Quem mata, tem que morrer. Porque a lei é olho por olho, dente por dente. Mas a graça, a Bíblia diz, se alguém pensar mal sobre o seu irmão, falar mal do seu irmão, ele matou ele no seu coração, e ele é assassino. Pastor, então eu estou frito, a graça é pior que a lei? Não, só que a lei não é você cumprindo, é Cristo morrendo naquela cruz, por isso ele já cumpriu. Por isso nós podemos agora viver uma vida na liberdade de Jesus. Não é libertinagem, é liberdade de Jesus. Então essa é a presente verdade. Agora Deus faz uma nova aliança, e Ele mesmo diz que vai cumprir todas as cláusulas dessa aliança. E não há menção e nem condições exposta e colocada para o povo cumprir. Nós não cumprimos lei nenhuma, nós só entramos naquela que já foi cumprida, em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você hoje, nessa noite, meu irmão, nós não podemos voltar para o Velho Testamento. Esse mover já passou. Não, nós temos que anunciar as boas novas, a pregação. Está cheio de gente vivendo na escravidão da lei. Você tem que fazer. E aí tem gente que nunca se sente amado por Deus, nunca se sente aprovado por Deus, porque está sempre em débito. Ah, eu não orei tudo que devia orar hoje. Eu não jejuei direito. Ah, eu não li a Bíblia direito. Ah, eu não orei suficiente. Ah, eu fiz isso de errado. Aí fica vivendo nessas circunstâncias e vive uma vida de condenação. Só que ele não entende que lá em Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é assim que nós devemos viver em Deus. O Velho Testamento também é chamado de Antigo Testamento. Se é antigo, é porque já passou. A velha aliança caducou e envelheceu. Não é mais presente verdade de hoje. Hebreus 8:13. Abre lá para mim, está projetando? Hebreus 8:13. Eu gostaria de ler esse versículo aqui. Hebreus 8:13. Essa é uma verdade poderosa de Deus. Diante de todas as verdades do Novo Testamento. O Senhor está dizendo, o novo concerto, envelheceu o primeiro, o Velho Testamento envelheceu. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Próximo. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque nós somos o santuário de Deus agora. Nós não servimos a Deus agora por um monte de rituais. Ainda tem igrejas que servem a Deus por ritual. Eu falei aqui. Tem uma irmã que participa da minha live, que ela fala assim, pastor, ora aí, que eu já botei o copo aqui perto da live. E eu leio, mas faz de conta que não leio. Não é que eu vou responder um negócio desse. O copo d'água está aqui, pastor. Eu falei, mas quem está pregando sou eu, quem tem que tomar água aqui sou eu, porque seca a garganta. Mas coitada, ela foi ensinada que tem que botar um copo, que aquela água benta, ela vai tomar e vai acontecer alguma coisa na vida dela. Jesus é a fonte de água viva. Essa água da corção, o máximo que ela pode fazer é trazer uma bactéria para dentro da sua vida, que o próprio Jesus vai curar no nome dele, amém? Mas essa é a verdade, as pessoas se ligam a muita coisa. Sério, uma vez lá naquele prédio, o outro nós estávamos, veio um visitante no final do culto, eu vi aqui que ele pegou minha garrafa d'água, e eu falei, irmão, acho que essa garrafa é minha. Ele falou, pastor, posso levar essa água ungida para casa, para me tomar durante a semana? Eu falei, me devolve a minha água, seu ladrão. Estou brincando, não falei isso não. Eu falei, irmão, não, essa água não tem nada de especial, a não ser que eu devo ter babado, deve ter caído alguma coisa aí dentro, nojenta, não faz isso, deixa para mim aqui. Mas as pessoas se apegam, então, é tão difícil as pessoas acreditarem em Jesus, mas elas acreditam em copo d'água, elas acreditam em vassoura que varre maldição, cimento que constrói obra poderosa. Isso,
Está geral hoje. Assim, lenço poderoso, mas eu nem vou te falar por que isso existe. Não vou te falar de jeito nenhum. Isso tem um outro fundamento que eu não vou te explicar aqui, não vou falar de jeito nenhum, não vou te explicar sobre isso. Porque só Jesus, Ele é o nome que está acima de todo nome. Pastor, o senhor está falando mal das igrejas? Não estou, de nenhuma. Eu estou aqui quebrando princípios, que às vezes lá na internet chega na sua casa. Então hoje você joga aquela rosa fora. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron. Jesus, não aquela rosa. Mas já falei aqui, fala abaixo. Tem irmãos aqui, nós que vendem flor, e ao meio deles ganhar. Continua vendendo, vai prosperar, em nome de Jesus. Mas o que eu estou dizendo para você? Não bote sua fé em coisas. A sua fé tem que estar nele. Porque a fé, você entendeu o que é loucura? A fé tem a ver com o que não se vê. E o tempo todo, as pessoas querem se materializar a fé. Eles querem algo para tocar. Aí a pessoa fala assim, pastor, eu deixei o catolicismo e parei de adorar imagens. Mas agora tem marretinha santa, chaveiro não sei das quantas. Não mudou nada, o ídolo está lá dentro da tua casa. Não, só um merece ser adorado. Pastor não merece ser adorado, líder não merece ser adorado, homem nenhum merece ser adorado, é só Deus que merece ser adorado. Móvel nenhum merece ser adorado, objeto nenhum deve ser adorado. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada a Ele, o único que é digno, diz a palavra de Deus. Nós não podemos voltar às velhas práticas do Velho Testamento, porque isso é uma doutrina ensinada há anos. Se você vai estudar a história da igreja, espero que você faça seminário um dia desse. Você vai ver, na época de Martinho Lutero, já ouviu falar dele? Um dos precursores da reforma que ainda não terminou. Na época dele, sabe o que eles faziam? Eles colocavam expostos em caixas de vidro o crânio de João Batista. Você sabe quem foi João Batista? O último profeta do Velho Testamento que anunciou a vinda de Jesus. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles pegavam, colocavam o crânio, eles tinham que dar uma oferta especial, tocar no crânio e ia ser abençoado. E a história conta que tinha 7 catedrais que o crânio de João Batista estava ao mesmo tempo. Peraí, esse homem tinha 7 cabeças? É que uma só, o lucro é pouco. Entendeu o que eu estou dizendo? Eles vendiam pedacinhos da cruz de Cristo, que os historiadores falam que se juntasse tudo, construía a arca de Noé. Entendeu o que eu estou dizendo? Os tempos passaram, mas alguns ensinos não mudaram. Hoje a cabeça de João Batista virou uma rosa. Hoje o pedacinho da cruz de Cristo virou um martelinho da bênção. Mas o engano é o mesmo. Não troque Jesus por nada. A sua bênção está condicionada não ao que você faz, mas ao que Jesus fez naquela cruz. Isso aqui está sendo tudo gravado. E provavelmente essa semana vai dar para construir um castelo com as pedras que eu vou levar. Mas eu não estou pouco me lixando. Eu fui chamado para ensinar a verdade do Evangelho. Se você que está aqui me ouvindo, e me ouvindo pela live, entender, e os olhos do seu coração se abrirem, já valeu a pena. Eu não importo, já valeu a pena. Se você entender que você não precisa fazer nada para ser abençoado, porque você já se tornou uma bênção em Cristo Jesus, essa é a última verdade. Pastor, qual será o próximo mover? Não vai existir. Esse é o último mover. O último mover, não é a última dispensação, amém? É o último mover. É o mover da graça. A presente verdade também é a última, não haverá outra verdade, pois já vivemos a revelação final de Deus, que é Cristo. Sempre quando alguém na Bíblia vai falar as suas últimas palavras, nós devemos prestar muita atenção. Houve um momento que Jesus falou as últimas palavras dele lá no Monte das Oliveiras. Aqui, em Atos 20, as últimas palavras, nós vemos as últimas palavras de Paulo. O que ele diz nas suas últimas palavras? Atos 20, versículo 28 ao 32.
Essas são as últimas palavras de Paulo. Ele fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Quero dizer para você, o apóstolo Paulo era um cara entendido da lei, até o dia que ele converteu de verdade. Ele se tornou o apóstolo da graça. Ele falou que lobos iriam entrar no meio da igreja. E infelizmente, tem gente hoje vendendo terreno no céu. Tem gente hoje vendendo salvação. Falando que se você só vai ser salvo se você der tudo que você tem para Deus. Na verdade, é um sofisma isso. É uma verdade que foi incrustada uma mentira. Porque a salvação tem a ver com entregar tudo para Deus, é verdade. Porque a sua vida é tudo que você tem. Mas os lobos, eles falam que você tem que entregar todo o dinheiro da sua carteira, que você tem que entregar tudo, você tem que ficar na miséria e botar Deus na parede, que aí depois você vai ver Deus te abençoar. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é Deus dando tudo para quem não merece nada. Essa é a verdade do Evangelho. São essas pessoas que vão ser arrebatadas, aqueles que entenderam o propósito de Deus e vivem uma vida para Ele, e não com medo dEle. Tem muita gente que quando fala do arrebatamento, fica com medo, porque tem medo de chegar diante de Deus. Eu quero dizer, irmãos, precisa ser a nossa alegria. Você vive no mesmo mundo que eu vivo, está terrível viver aqui nesse mundo. É destruição, é sofrimento, é guerra, é morte, é maldade que não acaba mais. E quando que vai mudar tudo isso? Quando Ele vier. Sério. Quando Ele vier. Por isso nós precisamos ser intensos para Deus. Sem intensidade. Intensidade é o máximo. Hoje nós temos às vezes, o mundo é tão intenso para as coisas de fora e pouco intenso para as coisas de dentro. Nós temos que ser intensos para Jesus, amém? Na palavra da lei, a condenação realmente é eterna. Mas quando estamos debaixo da graça, experimentamos a salvação eterna. E isso é muito importante porque a palavra da graça tem poder de nos edificar e nos dar herança. Porque você é filho, você é herdeiro. E a palavra herdeiro já explica por si só. O que alguém que é herdeiro tem que fazer para receber a herança? Só tomar posse. Não, tem que ser comportadinho, tem que fazer tudo certo, não pode errar. Não, herdeiro é herdeiro, ele recebe a herança porque o pai deixou. Ele recebe mesmo não merecendo. Se o pai morreu, a herança é para os filhos. Ponto final. Eu quero dizer, Deus é o nosso pai, mas Ele se fez homem. Através de Jesus Ele morreu. E hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí eu pergunto para você, que herança é essa? Tem gente que os pais morrem e deixa dívida para a pessoa pagar. Só que nós servimos a um Deus rico. A um Deus que Ele pode todas as coisas, que não há impossíveis para Ele. Então, não jamais deixe na sua mente entrar mentalidade de escassez ou miséria. Ainda que você esteja vivendo às vezes no limite do limite, creia quem você é em Jesus. Creia. Ah, pastor, mas às vezes vai parecer soberba. Parece às vezes que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, é soberbo, porque ele fala assim, eu jejuei mais que todos eles. Eu trabalhei mais que todos eles. Ele estava falando dos outros apóstolos. Eu quero dizer, irmãos, eu sou muito abençoado.
muito. Às vezes na limitação, eu vejo. Nós pisar nas águas e Deus fazer um milagre. Sabe, eu estava falando com os irmãos esses dias. O que Deus está fazendo entre nós é tão assustador. Que se você me perguntar assim, pastor, como é que vocês estão fazendo isso? Ninguém me perguntou até hoje sobre isso. Como que nós estamos conseguindo fazer tudo isso em tão pouco tempo? Eu sei que tem um monte de gente que fala assim, deve ter um monte de dinheiro guardado aí, alguma coisa, deve ter algum dinheiro, deve ter ganhado no tigrinho, alguma coisa, deve ter acontecido. Irmãos, o nome disso aqui é fé. O que é fé, pastor? Nós pisamos nas águas com a certeza que duas coisas vão acontecer. Ou o mar vai se abrir, ou nós vamos caminhar sobre as águas. E é impressionante, vou te contar, vou te falar bem baixo. Ninguém faz isso. O cara que está construindo esse forro, ele se sensibilizou. O obreiro Jonas que está cuidando da parte das obras aqui para mim. Esse irmão é uma benção. E ele está negociando lá. E é impressionante. O cara cobrou 17 mil para fazer esse forro. Que não é um valor caro. Pensando no trabalho dele. Funcionário, um monte de coisa. Aí nós falamos para ele assim hoje. Eu falei, Jonas, nós não temos esse dinheiro. E nós precisamos começar esse forro. Então tu fala assim para ele. Nós vamos fazer. Nós fazemos um negócio aqui de 3 formas. Eu sei que tem 3 formas de fazer negócio. À vista, a prazo e a perder de vista. Fala para ele que nós queremos fazer no 3º. Nós vamos dar um valor aqui e vamos indo. Aí deu uma condição lá para fazer e falei, Senhor, é com o Senhor agora. Aí o obreiro Jonas falou, pastor, ele aceitou. Falei, começa. Não, pastor, não terminei ainda, só falei que ele aceitou. E além de aceitar, ele deu um desconto ainda de R$1.000 no total. Sério, irmão, sério. Isso aí não se explica. Não se explica. O cara não é crente. Não é. Isso não se explica. Por quê? Porque é milagre não se explica. O cara deu um valor à vista. Nós falamos pagar, perder de vista. Ele falou, tá bom, vou dar um desconto de R$1.000 ainda. Falei, Deus de poder, o que é? É milagre. Porque é Deus dizendo assim, não se preocupa, sou eu que pago essa conta. Sabe o que acontece? Vai ter um dia que você vai ver ele sentado numa dessas cadeiras aí. Que ele me contou que ele tem um problema de doença na família. Ele falou assim, eu nem sei porque eu estou te falando isso. Eu falei, eu sei. Em breve Deus vai curar alguém na família dele. E ele vai vir parar aqui. Os funcionários dele já falaram que vão vir num culto desse. E assim nós vamos dando um passo de cada vez, crendo, não no que podemos fazer, mas no que Ele pode fazer. Isso é graça. Fique de pé no seu lugar. Isso é graça, irmãos. A graça é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus está fazendo. E muito mais rápido do que nós podemos imaginar. Só que eu quero dizer para você, assim como Deus está fazendo aqui, nós ousamos sonhar grande. Mas isso aqui é também para edificar a sua fé. Sonhe grande também. Sonhe grande lá para sua casa. Faz um projeto grande. Pensa nas suas finanças, na sua empresa, na sua família. Não se acomode com um pouco. Fala para o pai, pai, eu quero, o senhor fez aí na obra da igreja, eu também quero a minha casa própria. Já falei, Deus vai me dar minha casa própria, por causa da minha esposa. Eu moro aqui no prédio feliz e contente, mas Ele vai dar a casa própria, nós vamos morar numa casa boa. Se você tem um alvo de causa própria, Deus vai te dar. Se você tem causa na justiça, Deus vai liberar. Se você tem algo, um sonho, um projeto diante de Deus, Deus vai fazer acontecer. Pastor, eu não tenho ainda. Então dá tempo de escrever, escreve, coloca no papel. Por que colocar no papel? Já viu como o papel é menosprezado? Como as pessoas menosprezam o papel? Já viu? Não existe mais Bíblia em papel. É tudo celular. Mas sabe o que vai acontecer? Quando o anticristo se manifestar, eu vou falar para você algo. Você não sai ensinando para ninguém. Não está escrito na Bíblia, mas é uma convicção minha. Quando o anticristo se manifestar, ele vai dominar a tecnologia. Quem tiver Bíblia de papel,
vai ter a palavra de Deus. Quem não tiver, vai ser abolido os celulares, tudo. A internet vai acabar com a Bíblia. Entendeu o que eu estou dizendo? Segura a sua Bíblia de papel e guarda ela. Não dá ela para ninguém, não deixa ela se perder. Era lindo ver os crentes antigamente com a Bíblia na mão, né? Eles iam para os cultos. Hoje é tudo no celular. Pastor, é ruim Bíblia no celular? Não, não estou dizendo se é ruim ou bom, mas que te distrai, te distrai. Você está lendo a Bíblia, de repente vem uma mensagem. Aí você não está nem aí para o WhatsApp. A leitura vai para o espaço. Você já quer responder. É assim, distrai. É assim ou não é? Se você for sincero e você ler a Bíblia no celular, você sabe o que eu estou falando. Chega uma mensagem, você fala, você treme. Esses dias alguém falou assim, pastor, sabe o que é o número da besta 666? É a internet. Porque www é o começo de todo endereço eletrônico. E W é o número 6 no original. Pastor. E alguém esses dias para mim assim, ó, pastor, e o Pix é o chip da besta. Eu falei, que Pix, chip da besta? Vira ao contrário, o Pix fica como? E o que a Bíblia fala? Que o anticristo não vai deixar nem comprar e nem vender sem ter a marca. Meu Deus do céu. Abafa o caso. Eu não creio que seja isso, tá bom? Só estou contando uma história que alguém me contou. Mas que é bem parecida, é. Que é bem parecida, é. Amém? Pastor, agora o senhor me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu fiquei com um elefante atrás da orelha. Mas a verdade é, nós não precisamos nos preocupar com isso. Porque quando isso acontecer, nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos com Ele. Ele vai nos levar, vai nos arrebatar e nós estaremos nas nuvens com Ele. Porque muitos dizem que a palavra de Deus não pode mudar. Que o ser humano tem que fazer por si mesmo. Não tem como o ser humano se mudar, porque a palavra de Deus é a verdade que muda. E hoje eu quero desafiar você a buscar mais ainda a revelação da graça de Deus e a ser inundado por essa verdade poderosa. Esses 21 dias, nós estamos na primeira semana, tem mais 2. Você vai ouvir sobre a graça aqui, em que você vai sair daqui com revelação plena do que é a graça de Deus, para viver isso no seu dia a dia. Isso vai abrir as portas diante de você. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, eu declaro, em nome de Jesus, é tempo de compartilharmos a verdade da graça do Senhor, para trazermos muitos filhos para a liberdade dos filhos de Deus. Eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu declaro que essa palavra liberada hoje, ela foi como uma flecha que acerta o alvo, o coração de cada um dos meus irmãos. Eu declaro que toda a lei, toda a religiosidade nesses dias caia por terra, e que possamos viver debaixo da tua graça e da tua verdade, do teu poder e tua glória, Senhor. Todo legalismo seja lançado por terra, que nós possamos viver debaixo do teu querer e da tua vontade, e que possamos descansar unicamente na justiça que vem por meio de Cristo Jesus. Fala assim comigo: eu creio que eu vivo e descanso unicamente na justiça que procede da fé. Eu quero ser um canal da verdade, da graça de Deus. Capacita-me a viver o extraordinário do Senhor, nesse mover atual da tua palavra. Livra-me da lei, do legalismo, da justiça própria. Eu quero viver a graça do Senhor e o mover atual, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Você foi destinado a viver debaixo desse mover, o mover da graça. Por isso que você nasceu nesse tempo. Lei não é a prática da nossa vida. Eu quero encerrar o nosso culto hoje orando por cura. Nós
temos um desafio de orar toda a celebração por milagres. E se hoje você precisa de um milagre de Deus, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar com você, vamos ministrar a cura de Deus. Se você está debaixo de algum tipo de enfermidade, pastor, eu já fui 10 vezes, não fui curado ainda, quem sabe hoje seja o dia da cura. Não desista, a persistência quebra a resistência. Seja qualquer tipo de enfermidade que você tem passado nesses dias, eu quero dizer, nesses 21 dias de jejum, Deus vai manifestar a cura dele na sua vida, e a glória de Deus vai te tocar, e você será completamente restaurado na sua saúde. Em nome de Jesus nós oramos agora, ministramos a cura por completo. Senhor, nós declaramos restauração. A tua palavra diz que sobre o Senhor, lá naquela cruz, o Senhor levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus nós ministramos cura, restauração. Declaramos, Senhor, saúde plena, abundante, segundo a tua promessa na tua palavra. Declaramos restauração plena e completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, liberamos saúde plena, completa. Toda enfermidade nós declaramos é ilegal, declaramos seja curada, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, restaurado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado por completo, do topo da cabeça, a planta dos pés. Eu declaro, toda enfermidade não tem mais poder, não tem mais legalidade. Em nome de Jesus, eu ministro a cura, a unção, o poder, a glória do Senhor. Eu declaro a virtude do teu Espírito curando, restaurando e liberando saúde plena, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Creia, volte para sua casa tendo a certeza que a glória de Deus te tocou e que você é curado para a glória de Deus. Não deixe de testemunhar, seja um canal para ativar a fé de outros irmãos. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Levante a sua mão, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe. E eu profetizo que essa semana vai ser a melhor semana da sua vida, semana de Deus fazer milagres, negociações e portas se abrirão. Comece a sua segunda-feira dando graças a Deus, porque você já começou a semana aqui, buscando ao Senhor, e Ele vai estar todos os dias te prosperando, te abençoando, te cuidando. Vá em paz, dê um abraço pelo menos 3 irmãos, nós estamos encerrados, em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, aqui na Videira de Canoas, quero agradecer a sua participação e pedir para você compartilhar essa live, enviar para os seus contatos, seus grupos, seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, né? E deixa o seu like, para você não custa nada, para nós abençoa o nosso canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, venha uma semana de vitória em nome de Jesus, amém. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz.